Resenha do TJSC. Olá, começa agora a Resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário catarinense. Filho que ameaçou e agrediu seus pais sofre condenação baseada na Lei Maria da Penha. As informações são da repórter Gabriela Halpe. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação de um homem pelos crimes de ameaça e lesões corporais, que tiveram por vítimas seus pais e irmãs, além de desobediência à ordem judicial com a incidência da Lei Maria da Penha. Ele foi apenado com 6 meses e 29 dias de detenção, mais 21 dias de prisão simples, inicialmente no regime semiaberto. Ele é reincidente na prática com diversos registros de agressão contra seus pais, tanto física como psicológica, e reside em zona rural no Alto Vale do Itajaí. A Câmara Criminal entendeu que os fatos estão bem provados, com base nos laudos periciais e nos depoimentos de testemunhas e vítimas. O condenado é adotado, tem 23 anos. A decisão foi unânime. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Sem manutenção, estradas que escoam madeira prosseguem interditadas no Planalto Norte. As informações são do repórter Diego Souza. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou decisão que mantém fechados a uso público trechos de estradas vicinais que dão acesso à BR-116 no perímetro urbano da cidade de Mafra, no Planalto Norte catarinense. A decisão levou em conta as péssimas condições de tráfego destas estradas. O pedido de reabertura das estradas foi formulado por uma empresa que atua na exploração de madeira no transporte desta produção. A prefeitura local foi exaustivamente notificada para fiscalizar e promover a regularização das estradas, mas nunca providenciou qualquer melhoria no local. O desembargador Luiz Fernando Boller, relator do recurso, afirmou que a decisão de manter as estradas fechadas atende a critério técnico de acesso de propriedades marginais a rodovias federais. Há muita precariedade de trânsito naquela localidade. E a prefeitura, por sua vez, foi notificada, mas não tomou nenhuma atitude. Por isso, a decisão de prevenção e cautela na vedação aos acessos da BR-116. A decisão foi unânime. As informações foram do repórter Diego Souza. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai ministrar aula magna da EMESC na abertura do primeiro semestre de 2018. O presidente do TJ, desembargador Rodrigo Colasso, apresenta esta aula inaugural na Escola Superior da Magistratura Catarinense, em Florianópolis, no próximo dia 22 de fevereiro. O evento, que marcará o início das atividades dos módulos 1 e 2 e residência judicial, é destinado a alunos, professores, magistrados e comunidade jurídica em geral. O evento acontecerá no auditório Solon Dessa Neves, na sede administrativa da Associação dos Magistrados, no bairro do Itacurubi, em Florianópolis. As inscrições são limitadas e podem ser realizadas até o dia 21 de fevereiro. Mais informações poderão ser encontradas no site do TJSC. Entrevista da semana. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com a juíza Andréia Regis Vaz. Ela é a titular da Vara Civil de Brusque e o nosso tema é a sustentabilidade e os crimes ambientais. Tudo bem, juíza? Prazer tê-la conosco aqui. Obrigada por me chamar aqui, o prazer é meu. Doutora, como é que anda o Brasil diante dessas questões de crimes ambientais e de sustentabilidade pelo mundo? Olha, crimes ambientais a gente sabe que acontecem a todo instante. As pessoas não têm nem noção de quais são os crimes ambientais. Do modo geral, eu noto que ainda falta muito a conscientização do que é a questão ambiental, porque muita gente, o leigo do modo geral, acha que é só a questão que envolve fauna e flora, enquanto que a questão ambiental ela é muito mais complexa do que isso. Legislação para nós não falta, não resta dúvida, nós temos uma lei dos crimes ambientais, que de responsabilização criminal.
mas as penas são pequenas. A nossa legislação penal ela prevê penas bastante brandas para os crimes ambientais e que se resolve, a grande maioria dos crimes se resolve em transação penal, em suspensão condicional do processo. E isso acaba gerando, meu modo de ver, um pouquinho da sensação de impunidade. Mas não é falta de legislação, nunca seria esse o problema. Doutor, eu sei que a senhora tem estudado muito essa questão diante da ONU, né? Falei no início como é que o Brasil está diante disso. O que a ONU acha do Brasil nesta questão? Aliás, o que a ONU acha do mundo nesta questão de crimes ambientais e sustentabilidade? A ONU ela lançou a Agenda 2030, que é uma agenda complexa, cheia de metas, em todas as searas da sustentabilidade. Não prevê só a questão ambiental ou só a questão da iniciativa privada. Então a ONU tem essa preocupação em que a humanidade ela consiga progredir, ela consiga cumprir as metas. Ela pede, assim, no sentido de urge os povos para tentarem cumprir essas metas. E o Brasil, eu penso, pelo que eu tenho estudado, algumas metas consegue cumprir melhor, outras pior. Estamos no caminho, muita coisa tem para fazer ainda. Então, por exemplo, o Brasil é muito grande. E a questão da moradia, prevê as metas da ONU que as pessoas possam ter residências fortes, residências normais, e não assim na beira de um morro, residências perigosas. Nós temos locais com ótimas residências, mesmo simples. Outras são residências precaríssimas. Ok, nós estamos ouvindo hoje na entrevista a juíza Andréia Regis Vaz. Ela é a titular da Vara Civil de Brusque e o nosso assunto desta entrevista é sustentabilidade e crimes ambientais. Doutora, a Amazônia, se diz, é o pulmão do mundo. O mundo inteiro está voltado para a Amazônia, mas ela é muito brasileira. Nós estamos falando de soberania nacional. Como é que isso é tratado no direito internacional e com relação a esta sustentabilidade e crimes ambientais? A soberania, até entra bem no que eu tenho estudado, o conceito de soberania foi mitigado nos últimos tempos, que é aquela história, o que acontece aqui, então a Amazônia é só brasileira? Mas é o pulmão do mundo. Então a soberania hoje em dia ela já está assim mais limitado. O conceito de soberania tem a preocupação com os países vizinhos, com os outros países também. Até para explicar melhor, que entra no que eu tenho estudado bastante, crimes transnacionais. Um crime que aconteça no rio, que venha do Peru e invada a Amazônia, um crime ambiental, uma poluição que aconteça lá no Peru e chegue na Amazônia, vai causar problema na Amazônia. E aí a senhora acha que entra, por exemplo, a mão da ONU? Eu penso que entra a ONU ou algum tribunal internacional, que é o que eu defendo, que nós precisamos de um tribunal internacional, talvez até o próprio TPI, que hoje tem jurisdição para crimes de guerra, mas poderia ser ampliada essa jurisdição para tratar desses crimes transnacionais. Os tribunais internacionais são respeitados pelos países? São aqueles que são os signatários, né? Aqueles que aderiram aos tribunais. Então, por exemplo, a TPI, os Estados Unidos é o maior exemplo que não aderiu. Doutora, me chamou muito a atenção a sua palestra na Índia. A senhora esteve na Espanha e também na Índia, aproveitou, não era exatamente o foco, né, do seu doutorado, que é na Espanha, que foi na Espanha, né, nesse período, mas a senhora foi à Índia e levou uma palestra a crianças de 13 anos. E aqui, fora do ar, a senhora me contou um pouco que a senhora se surpreendeu com as crianças. Como é que foi isso? O foco do evento era a cooperação internacional, unidade e união entre os povos. E eu optei, primeiro eu queria falar da própria Agenda 2030 da ONU, falar genericamente as metas da ONU para o desenvolvimento sustentável, que fala até da questão da mulher, a força, empoderamento, a palavra da moda, né? Empoderamento da mulher, fala na questão de ambiental, tudo. Eu ia falar nas metas da ONU. Só que antes de eu falar, as crianças fizeram uma apresentação, não foi nem palestra, fizeram uma apresentação sobre as metas. Isso mudou a sua palestra? Totalmente. Eles estão sabendo mais do que eu iria mais ou menos só mostrar quais seriam as metas para eles. Daí eu vou falar sobre crimes ambientais
internacionais, transnacionais. Eu vou falar sobre esses crimes, porque é o que eu estou estudando, que é o meu tema no meu doutorado, então eu vou falar para eles sobre isso. Doutor André, muito obrigado, viu, pela entrevista. Prazer é meu. Programa de digitalização de processos em primeiro grau já alcança 94 unidades no estado. As informações são do repórter Diego Souza. Processos 100% digitais em 94 unidades do estado. Esta é a marca alcançada pelo Programa de Digitalização em Primeiro Grau. Foram acrescidas a lista de primeira e segunda vara cíveis e a vara criminal da comarca de Itapema, a primeira vara civil da comarca da capital, a segunda vara criminal de São José, a segunda vara da família do Fórum Eduardo Luz e a recém-instalada vara regional de direito bancário de Rio do Sul. Os juízes titulares destas varas receberam das mãos do ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, e do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Ricardo Orofino Fontes, os certificados que atestam a marca da digitalização de 100% dos processos. A juíza corregedora Maria Paula Ken, coordenadora do projeto, demonstrou satisfação com os resultados obtidos desde a implantação do programa. Os juízes registraram o apoio que obtiveram do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nesta tarefa de digitalização, o que trouxe, inclusive, benefícios inicialmente não previstos. As informações foram do repórter Diego Souza. Serviços bancários podem ser oferecidos nas farmácias e drogarias do Alto Vale. As informações são da repórter Gabriela Rauch. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou sentença da comarca de Rio do Campo que viabilizou a continuidade de prestação de serviços bancários e de recarga de celulares. A confirmação de sentença foi simultânea às atividades relativas às farmácias, que estavam em serviços suspensos pela Agência de Vigilância Sanitária Local. A comarca condicionou o comércio desses produtos à existência de espaços físicos separados, de modo que as tarefas e os trabalhos não sofram interferências. O relator do processo, desembargador Luiz Fernando Boller, lembrou que a administração, se achar por bem, pode prosseguir fiscalizando com uma visita nas dependências da farmácia. Segundo o relator, teria bastado uma ação de fiscalização sobre o cumprimento das adequações sanitárias da farmácia, evitando a utilização do recurso feito. Uma simples foto do interior da farmácia resolveria toda a celeuma, desafogando o judiciário de mais um recurso. As adequações que a lei exige para expedir um alvará específico deverão ser acompanhadas e fiscalizadas pela municipalidade. A votação na comarca de Rio do Campo foi unânime. As informações foram da repórter Gabriela Rauch. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeita apelo de empresa que cobrava serviço de saúde, mas exigia isenção fiscal. A primeira Câmara de Direito Público do TJ, em apelação civil, manteve decisão da comarca do Alto Vale do Itajaí no sentido de rejeitar embargos à execução opostos por empresa que buscava isenção tributária sobre serviços de saúde prestados por entidade mantida pelo próprio grupo. Com isso, em julgamento que teve relatoria do desembargador Luiz Fernando Boller, ela permanece obrigada a manter custas e honorários sucumbenciais de demanda em que teve seu pleito rejeitado. Segundo a interpretação mantida pelos desembargadores, a empresa faz jus à imunidade pretendida pelo simples fato de que a organização presta serviços remunerados de forma que não se vislumbra o caráter assistencial ou educacional que a lei exige para isentá-la do tributo discutido. A decisão foi unânime. Desabafo de cliente em rede social contra a Pet Shop não macula a imagem do negócio. As informações são da repórter Gabriela Rauch. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve decisão que negou indenização por danos morais em ação movida por Pet Shop localizado no oeste catarinense, após reclamações postadas em rede social contra seus serviços. Segundo os autos, o estabelecimento recebeu um cachorro de raça para banho e tosa. O
O cliente, desgostoso com o tratamento dispensado a seu animal de estimação, postou fotos do cão em sua conta do Facebook, nas quais ele aparecia sem pelos e com marcas vermelhas pelo corpo. A proprietária do negócio alegou ofensa à honra em razão de o requerido ter se referido ao local com o termo bodega. Para o desembargador Marcos Túlio Sartorato, a veiculação de comentários desfavoráveis, desde que restritos a fatos comprovados, serve de incentivo para que o fornecedor melhore seu serviço. Não é adequado afirmar que tal expressão ofende a clínica a ponto de macular sua imagem, concluiu o desembargador. A decisão foi unânime. As informações foram da repórter Gabriela Halp. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correa. Participação Gabriela Halp e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até a semana que vem com a próxima resenha.